Então, dando continuidade aqui à leitura da grande síntese, né? Então, o princípio geral de ordem distingue-se tanto quanto o princípio de dualidade. Torna-se lei de simetria, lei de compensação, lei de reciprocidade, e quando em movimento, torna-se ritmo. O universo todo funciona todo por meio de ritmos, desde os fenômenos astronômicos aos psíquicos, dos fenômenos químicos aos sociais. Rítmico é o devenir, periódico é o transformismo em todos os campos, e a evolução que distingue as formas é a diferenciação também de ritmos. Princípio de ordem. Deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Essa questão, quando ele fala a lei de simetria, a lei de dualidade, de compensação, a gente vê realmente que a própria onda, ela tem essa característica. Por exemplo, uma onda sonora, ela é uma onda, a gente diz que é uma onda de pressão. São partículas que vão se chocando, elas têm uma energia, né, porque uma se choca com a outra, que se choca, bate no nosso tímpano e movimenta o tímpano. E ela se forma por um processo de compressão e rarefação. Então, é essa diferenciação da densidade do ar, de equilíbrio, tem partes em que ela fica uma compressão, uma maior densidade do ar, e outras que é uma rarefação. É isso que causa esse ritmo, né? Então, a música, por exemplo, é todo um padrão desses ritmos de compressão e rarefação, né? Então, a melodia, esses ritmos, eles são ligados por isso, né? Então ele coloca aqui esse também, né, o princípio da reciprocidade, o princípio da dualidade, que está ligado ao processo do ritmo, tem essa característica, que tem o seu ponto de equilíbrio, e aí essa oscilação, esse movimento em torno desse ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, ele tem o seu processo evolutivo também, que segue outros ritmos, né? Então, quando ele coloca aqui os fenômenos astronômicos, os psíquicos, eles têm essa oscilação, né, esse ponto que há forças de restauração, mas chega no equilíbrio e aí vai tendo processos evolutivos daí. Tudo, como se diz, tem algumas pessoas que gostam de falar que tudo é onda, né? Tudo é onda. E onda justamente um ritmo que se propaga, né? O princípio de ordem é princípio de equilíbrio. Vede como no universo não só tudo está em seu lugar, mas se equilibra espontaneamente. Observai como em um mundo tão complexo existe um lugar para vosso esforço proporcional às vossas forças. O acaso não pode produzir esses equilíbrios. E é essa proporcionalidade que se não vos garante o ócio, garante-vos a vida. Se a vós impõe um esforço adequado, assegura-vos o indispensável. As posições, belas ou feias, que ocupais, não são eternas, pois também a duração do esforço do repouso é medida e proporcionada. Isso é interessante porque toda coisa que fala que é ritmo, quer dizer que não é parado, né? Está sempre em movimento, porque ritmo implica necessariamente em movimento, e se é rítmico, é movimento em torno de algo. Esse torno de algo é o que ele está chamando de equilíbrio, né? Ela sempre está oscilando em torno do ponto de equilíbrio, mas o oscilar é fundamental para que a coisa possa se propagar, né? Esse ritmo é importante, porque senão ela não se propaga. Porque se ela ficar parado, equilíbrio parado está e não evolui em nada, né? Então, isso é interessante, que o movimento periódico em torno de um ponto, ele é fundamental, melhor do que estar parado, porque está parado não evolui, e o que está em movimento, ele vai empurrando para baixo, para cima, e aí com isso ele se propaga, né? Isso nos fenômenos físicos acontece, e ele diz que isso aí se aplica a tudo, né?
as questões psíquicas, as questões sociais, a questão do universo como um todo, né? Deixa eu só fazer que nesse pedaço aqui, se você se distrair, ele tem, não sei se é um contrassenso ou pode dar uma ideia errada, né? Porque ele diz aqui, observai como num mundo tão complexo, não, é em si mais. Vede que como no universo, peraí, agora me perdi. Tô procurando também. Vede como Você no quer que eu universo... desça? Volte a antes? Não sei onde estava mesmo. Aqui, ó, calma aí. A gente parou aqui, nessa partezinha que tá o N marcado. Ó, vede como no universo não só tudo está Aqui. em seu lugar, mas se equilibra espontaneamente. É isso aí. Então ele dá a ideia de que justamente o Paulo estava falando da inércia, né? Da inércia não, de você ficar parado, a coisa precisa de um movimento para evoluir, né? Mas aqui ele diz, vede como no universo não só tudo está no seu lugar, como mas se equilibra espontaneamente, quer dizer. Então já dá uma ideia que a gente não precisa fazer nada. Aí depois ele fala que cada um tem o seu esforço para fazer de acordo com as suas forças. Então, se você não estiver atento, pode parecer um contrassenso. Eu fico parado e deixo o universo agir por si, ou eu causo algum tipo de intervenção no universo para que ele siga o seu caminho. É interessante isso, porque o equilíbrio, ele é dinâmico. O equilíbrio não... o equilíbrio estático, ou seja, parado, quieto, não sai do lugar. E para você sair do lugar, alguém tem que te empurrar. E te empurrar, às vezes, para fora um pouquinho, depois retorna para fora um pouquinho. E com isso você sai do lugar e evolui. Então o equilíbrio ele tem que ser dinâmico. E para ser equilíbrio dinâmico, você não tem que, ficar satisfeito na sua posição de equilíbrio parado. Ela vai se movimentando. Pelo menos é a ideia que eu sempre vem na minha cabeça, né? Senão, se você, como se diz, se você fica deitado eternamente, você ficará. Então, um ponto agora que eu queria chegar, então, quer dizer que essa evolução, ela é feita, na verdade, de equilíbrios reconstruídos, né? Nós causamos um pequeno desequilíbrio para ele se reequilibrar num outro ponto mais à frente. Aí a gente, com algum tipo de intervenção, causa um novo desequilíbrio e ele se equilibra novamente, aí sim é o espontaneamente do universo. A gente cria o desequilíbrio e ele se reequilibra mais à frente com, digamos assim, mais evoluído, né? Mas a natureza é tão sábia que se você falar assim, não vou fazer nada, você vai ficar para trás e ele vai ter que te puxar. Então, você quer queira, quer não, a natureza vai para um novo ponto de equilíbrio, e se você quiser continuar no mesmo ponto de antes, fora do equilíbrio você ficou. Então, a natureza é tão sábia que mesmo quando você fala assim, não vou fazer esforço nenhum, você já vai estar saindo fora do equilíbrio. Eu estava pensando só um minutinho antes de vocês, que eles complementam. No desequilíbrio, quando ele fala de questões psíquicas, às vezes a pessoa também está num equilíbrio nesse desequilíbrio, né? Então, quando ocorre alguma intervenção, ela tem que ser bem paulatina, bem cuidada também, para não causar uma grande, né? Tem que... Tudo é o ritmo, né? Até para isso tem que seguir esse ritmo lento, né? Paulatino. Lento não, paulatino, porque observando, né? Para que as coisas não se desandem. Mas às vezes no caos não surge o equilíbrio? Como é que é? Não entendi como é que é? A Neuza estava falando, né, que essa intervenção tem que ser paulatina para não causar grande confusão. Mas às vezes, do caos que não predispõe um equilíbrio, você mudar totalmente as diretrizes da coisa, ele se desequilibra totalmente, daí ele parte para um novo equilíbrio?
Janine ia falar. Sani também. Não, em relação a isso que você falou, Nilson, eu lembrei daquele trecho de Clarice Lispector que fala que numa reforma tem que se tomar cuidado quando se retira algumas coisas, porque às vezes aquele tijolo era o que estava sustentando aquela construção inteira, né? Então, ou seja, isso, né, que o Silvio falou também do caos, é interessante. Eu estava lendo um livro de uma doutora francesa que fala sobre a mudança, e ela diz que essa visão da mudança que destrói tudo, que se instala o caos total para reconstrução, ela requer um grau de energia absurda do ambiente, né, e das pessoas para que aquilo aconteça. E o ideal seria dentro de um movimento orgânico, né? Essa mudança, ela viesse mais sutil, porque a destruição para a reconstrução, ela requer também a destruição do que não deveria ser destruído, né? Então, teria que vir dentro de um movimento de sutileza, que seria um movimento mais orgânico, mais sistêmico. Sani. Não, eu ia falar só a respeito da espiral. Me lembrou a espiral que ele fala no início do livro, onde você desce e sobe, né? Então, você está no desequilíbrio, você desce, aí você retorna, faz o giro e sobe novamente para um ponto mais alto de equilíbrio. Só veio essa lembrança na hora da leitura. Deixa eu só colocar uma coisa, essa é específica para a Janine, que falou essa coisa. Será que essa ideia de caos para reconstrução não é porque você sai da tua zona de conforto, que estava tudo equilibrado e muda, e você acha que está o caos? Na verdade, não é realmente um caos? Nesse caso, assim, por exemplo, uma guerra. Uma guerra, ela destrói a cidade, assim, quando se instala o caos para você reconstruir tudo. Então, eu vejo hoje, né, não sei se o José Alves está aí, mas nos movimentos permaculturais, em que você tem que entender que que em vez de você vir e destruir tudo para replantar, você vai entendendo aquelas espécies que já estão ali, as plantas que estão ali, e ali você vai construindo junto. Porque se a gente pensar nessa visão de, não, olha, está tudo horrível, vamos sair do ponto de conforto, vamos destruir tudo. Né? De vez em quando é necessário, mas se a gente pensar isso pensando numa cidade, vamos destruir tudo para construir o novo. A construção do novo vai precisar de muito mais tempo. Então, a sutileza, aí isso eu não sei, né? O Ismael vai falar agora, né, dentro desses princípios da física, se seria essa mudança, ela vem junto com o que já existe, né? Vem dentro mesmo de uma dança aí. Isso me lembrou, sabe o quê? Me reportou a época dos dinossauros. Né? Na época dos dinossauros, pelo menos o modelo aceito hoje, você já tinha mamíferos, mas mamíferos de pequeno porte, e os dinossauros reinavam absoluto no planeta Terra há milhões de anos. Parece que alguma coisa deu errado, né? Eu falei assim, não estão conseguindo pôr gente, espírito inteligente ali, os Velociraptors estão ficando muito doidos, não vai dar para pôr espírito inteligente ali, não. Só tem um jeito, vai ter que ser os mamíferos, mas para ter um mamífero a gente tem que acabar com esses dinossauros todos. Taca meteoro ali dentro, né? Taca um cometa ali, destrói tudo, e foi a segunda grande destruição em massa do planeta, né? A gente tem
na história geológica da Terra, a gente tem 5 grandes destruições em massa. A última destruição em massa foi na época dos dinossauros, acabou com mais de 80% da vida na Terra, e desse renascimento, a diversidade ela é muito maior, né? Então, ou seja, aí leva muito tempo, como a Janine colocou, né? Levou um tempo absurdo, né? Para o planeta Terra se recompor, mas ele se recompôs, ele se voltou para uma nova posição de equilíbrio, novas forças de vida, e que a diversidade foi muito, muito maior, né? Aí os mamíferos começaram a dominar o planeta, quer dizer, depois dos insetos, né? Primeiro foram os insetos, até hoje é eles que mandam na Terra. Mas a diversidade foi muito, muito maior. Aí levou alguns milhões de anos ainda para que tivesse, pelo menos nós aqui, que temos a característica dos primatas, pudéssemos, o pessoal conseguisse manipular geneticamente, né, e falar assim, agora vai dar para a gente colocar pessoas pseudo-inteligentes ali, vamos ver. Aí nós estamos aqui, mas você teve teve necessidade de ter que ter uma destruição global em massa para um novo ponto de equilíbrio. Ou seja, há momentos que isso vai ter que ser necessário, né? Mas o esforço leva muito, muito tempo. Nesse tema que a gente está conversando, de equilíbrio, de mudança do equilíbrio, do caos, o primeiro ponto que eu queria colocar, né, sobre essa questão do equilíbrio, que o equilíbrio ele é sempre dinâmico, né, que a gente estava falando. Por exemplo, né, uma célula, ela para estar no seu estado, né, que a gente chama homeostase, ali de homeostase, que é um equilíbrio interno, ele tem muitos ciclos internos de manutenção daquela estrutura, né? O nosso organismo, para ele estar em equilíbrio, ocorre muitos processos, dinâmicas internas para manter esse dinamismo. E o próprio universo, o sistema solar, esse giro, né, por exemplo, dos planetas em torno do Sol, é esse movimento que permite esse equilíbrio. E a gente pode lembrar de algo que se chama o giroscópio, que é, por exemplo, o princípio da bicicleta. Se você tentar se equilibrar parado, você não consegue. Então, na verdade, você tem que movimentar, é desse movimento que ele vai criar aquela estabilidade que você consegue se manter naquele equilíbrio. Se pensar bicicleta, gente, e ficar em cima de 2 rodas, é algo extremamente complexo. Você precisa do movimento para estar mantendo esse equilíbrio. Aí vem de como é que são, né? Então, existem os ciclos internos. As mudanças dos ciclos internos, eles geram mudança do equilíbrio. Então, determinadas ações da pessoa, ela vai se retirada, vai se retirar do equilíbrio. Então, acho que o ponto seria a questão da escala, é só um aspecto ligado ao nosso ponto de vista, né? Porque do nosso ponto de vista, determinadas mudanças são consideradas pequenas e outras são grandes. Umas são consideradas que são insignificantes, outras são um caos. Mas eles são definições nossas. Por exemplo, o terremoto. Existem muitos tipos de terremotos em suas várias escalas. Aqueles que são grandes, eles são em escalas bem menores, mas acontecem. E tem outros que são imperceptíveis e que estão acontecendo com maior constância. Então, talvez colocar essa questão de escala, ela está ligada com a gente, com a nossa percepção, né? Então, a escala grande, planetária, para a gente, é algo imenso. Mas para o nível astronômico, aquele ali é mais um planeta que está passando pela transição, como bilhões de planetas, enfim, trilhões, bilhões de trilhões, estão passando também.
Então a gente muda um pouco, é algo quase que comum em uma escala muito, muito alta de seres de nível galáctico. É aquela assim, não, é ali mais um que está passando, né? O ponto seria a nossa responsabilidade, né? Assim, como que a gente se junta dentro da estrutura orgânica maior e tá em sinergia com esse entorno, porque se sair do equilíbrio e não estar em harmonia com as leis maiores, ela vai ter uma reação que não é boa. Então, talvez esse seria o ponto que eu vejo com a Janine, é como que a mudança do equilíbrio, ela está em harmonia com o sistema maior. Então, aqui no caso, com o planeta, essa mudança que está acontecendo, sabe? Diga, irmã. Irmã, você está sem microfone. Você está sem microfone. Aqui. Eu lembrei da própria visão, né, do Tantra. Quando a gente está nesse movimento, com o movimento natural do entorno, que a lei natural é a mudança, e eu me predisponho a mudar junto com o entorno. Então, eu estou em constante mudança. Se eu travo o processo, e aí né, na yoga eles chamam de choque tântrico. Como eu estou travada, vem o movimento, eu não estou em ritmo com esse movimento natural, vem esse movimento externo e te dá né, choque tântrico, que eles chamam, né? E aí eles te movimentam. E aí dizem que se a gente estiver fazendo o dever de casa, que seria a mudança natural, constante, paulatina, junto com o externo, a gente não haveriam choques tântricos, não haveriam as necessidades, né, do abalo total e completo do processo. Então, até assim, né, quando o Silvio falou, mas às vezes não é necessário a mudança, inclusive para a pessoa ela mudar completamente, dentro de um processo contínuo, o ideal é que eu veja algo que naquele momento não esteja me fazendo bem e eu utilize, né, e eu falo isso mesmo dentro do consultório, eu utilize daquela própria energia, daquela própria força do que tem me feito mal, para eu transformar aquilo no bem, e não anular aquilo para surgir outro. Né? É a transformação da própria energia que naquele momento não favorece. Então, pegando esse gancho da Janine, e o que o Paulo falou dos dinossauros, dá para fazer uma analogia a isso com o próprio período de transição planetária do ponto de vista espiritual, né, onde há degradações de espíritos, a passagem para mundos mais evoluídos, outros continuam no mesmo planeta. Essa, digamos assim, essa mudança que houve na Terra para que a vida se modificasse em uma nova biodiversidade maior e, digamos assim, mais evoluída, entre aspas, se apresentasse. Mas dá para fazer essa analogia com o próprio movimento de transição espiritual do planeta? Eu penso que sim. Ismael, você está com o microfone desligado. Eu penso também, eu penso que é uma mudança do equilíbrio, com certeza, eu vejo exatamente dessa forma. Não precisa destruir tudo, né? Não, o destruir acho que é relativo, porque a mudança às vezes é tão grande que as pessoas acham que destruiu, né? Porque os espíritos degradados, a gente poderia dizer que são os dinossauros? Não sei, pode ser que em outro planeta eles conseguiram ter equilíbrio melhor que a gente. E são lá, são espíritos que encarnaram em formas descendentes de dinos, né? Sem problema nenhum. Isso é interessante porque em todas as escalas, né, cosmológicas até atômicas, se a gente for ver dentro do interior do átomo,
O átomo só está em equilíbrio porque os prótons, nêutrons e ali dentro eles estão na maior bagunça, né? Eu lembrei aqui do Richard Feynman, que é um físico estadunidense muito famoso, em que ele coloca justamente nisso, esse equilíbrio, um dinamismo tão intenso no interior do átomo, que graças a esse dinamismo que ele mantém um equilíbrio. Se tiver parado, acabou. O próprio conceito a gente fala assim, evolução do universo, um dos possíveis futuros do universo seria a morte térmica do universo. O que é a morte térmica do universo? Está tudo no mesmo nível energético, não tem mudança, então o sistema morreu. O sistema só não morreu quando você tem variações. Aí é possível ter variações de altura, a água cair, e no que a água cai, ela movimenta, e você tem transformação de uma energia para outro tipo de energia, e com isso dá dinamismo. Se a superfície do planeta fosse completamente lisa, não teria dinamismo. O planeta estaria morto. Se no interior do planeta não tivesse, as placas tectônicas tivessem movimentação, né, geologicamente o planeta estaria morto. E se ele tivesse morto, não teria condições de ter energia suficiente para ter vida no planeta, né? Então, a gente só tem vida, e a vida só existe porque ela tem dinamismo, existe trocas, né? Aquilo que o Ismael colocou. A célula só está viva enquanto ela estiver com processo de troca. Se não tiver processo de troca, a célula morreu e acabou. Isso não é equilíbrio, é morte, né? Pode-se dizer assim. Nossa, a gente fala demais, né? Não, mas foi bom. Foi bom.